Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Que bom. Louvamos a Deus por mais esse domingo do Advento, onde nós estamos celebrando o Rei que nasceu, o Rei que veio, o Rei que vem e o Rei que virá. Amém? Louvado seja Deus. E quando se fala do nascimento de Jesus, eu gosto muito dos textos que se encontram no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1 e capítulo 2, onde nós vemos e podemos nos maravilhar com cânticos que foram entoados ao ver a redenção do povo de Deus. Redenção esta que estava na pessoa de Jesus Cristo, que naquele momento ainda era um bebezinho. E todos aqueles que se encontraram com aquele bebê, ou que foram alcançados pela manifestação e expressão da promessa de Deus se realizando, não conteram. Eles louvaram a Deus, porque viram a promessa se cumprindo, a promessa que Deus havia feito há muito tempo atrás. E o texto que nós vamos ler hoje e vamos meditar é um texto que se encontra lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 75. Lucas, capítulo 1, versículos 67 ao 75. Esse texto é conhecido como Cântico de Zacarias, Benedictus, como foi trazido da Vulgata Latina. E nós vamos meditar e ver o que Deus tem para nos falar nessa noite através desse texto. Lucas capítulo 1, versículo 67 ao 75. Vamos ler a palavra de Deus. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Antes de meditarmos, eu gostaria de orar. E hoje é um dia muito especial para o povo de Deus, porque hoje é o Dia Mundial da Bíblia. Segundo domingo do mês de dezembro é o Dia Mundial da Bíblia, e nós somos conhecidos como povo do livro. Então, de fato, pregar no dia de hoje é maravilhoso, porque nós estamos diante da palavra de Deus, palavra que transforma. Vamos orar? Querido Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom em todo tempo, e nós te louvamos porque nós temos cantado a Tua palavra, nós temos orado mediante a Tua palavra, e agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado porque o Senhor me dá o privilégio, Pai, de edificar a Tua igreja. E a minha intenção é servir a esses irmãos com aquilo que o Senhor tem a falar. Usa a minha vida como instrumento, Pai, que possamos sair daqui transformados, cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. E eu gostaria um pouco de lembrar sobre o contexto, o que estava acontecendo aqui. Zacarias e Isabel eram um casal. Isabel era estéril, e esse casal já era um casal avançado em idade. E então, era um casal piedoso. Lá no capítulo 1, no versículo 6, ambos eram justos diante de Deus. Era um casal piedoso que servia ao Senhor. Zacarias era sacerdote. E então Zacarias recebe a visita de um anjo, e esse anjo diz a ele que ele terá um filho.
e que esse filho vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. E Zacarias, como um bom ser humano, vendo a sua própria realidade, ou seja, a sua mulher era estéril e ele era muito velho, ela também. O que ele faz diante dessa palavra desse anjo? Ele duvida. E então, como consequência da sua incredulidade, ele recebe um castigo. Ele fica mudo. E ele só iria recuperar a fala quando a promessa se cumprisse. Olha só, está lá no versículo 19 do capítulo 1. Na verdade, nós vamos ler desde o versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias. Disse, porém, o anjo: Zacarias, não temas. Muito obrigado. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois sou velho, e minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então Zacarias duvidou, e como consequência desse pecado ficou mudo. Já pensou, Joso, você ficar mudo? Nossa! Por que eu usei esse exemplo, né? Não sei. Ficou mudo. E então a sua voz seria dada novamente, somente quando a promessa se cumprira. E eu gosto muito desse texto porque Zacarias aguardou a promessa se cumprir. E quando nasceu o seu filho João Batista, uma das primeiras coisas que ele fez está escrito no versículo 64. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. E como que ele louvou a Deus? Com esse cântico, essa profecia em forma de canção. E aqui nós aprendemos já uma primeira lição muito importante para a nossa caminhada cristã, que é o fato de quando nós nos deparamos com a salvação que veio através daquele bebezinho, a atitude mais apropriada que nós devemos ter enquanto cristãos é adorar. Quando nós reconhecemos naquele bebezinho, Emanuel, o Deus conosco, que ele traz consigo a salvação de um povo que será redimido, liberto da escravidão do pecado, a única reação apropriada diante do cumprimento da promessa de Deus é a adoração. Por isso que o povo de Deus canta, porque o Messias veio, vem e virá. Louvado seja Deus. A única reação apropriada diante do Salvador é a adoração. E Zacarias fez isso. E o que eu acho interessante nesse texto é que quem estava nascendo era João Batista. Era o filho de Zacarias. E com certeza ele ficou muito feliz com o nascimento de João. Mas ele canta, porque ao ver João, ele sabe
que a promessa do Redentor se cumpriria. E ele louva a Deus, não somente pelo nascimento do seu filho, mas pelo Filho de Deus, o Deus encarnado. Por isso, irmãos, que no Natal, nós não só celebramos o aniversário de Jesus, nós celebramos a encarnação do Verbo. Nós celebramos a encarnação do Deus. Nós celebramos a visita do Deus verdadeiro. Por isso que o Natal é uma data tão especial para o povo de Deus. Porque através daquele bebezinho, a promessa estava se cumprindo de que um Salvador viria para redimir um povo e chamar de seu. Por isso, eu estava conversando com o irmão lá, antes de começar o culto. Por isso que no Natal nós devemos celebrar. Porque o Natal nos remete à vida, e a vida eterna que se encontra em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Por isso que nós devemos celebrar, porque quanto mais nós conhecemos a Jesus Cristo, quanto mais nós desfrutamos das bênçãos de Deus através de Jesus, quanto mais nós conhecemos e vemos e percebemos as promessas que já se cumpriram, as promessas se cumprindo e aquelas que ainda se cumprirão, nós devemos louvar e exaltar o nosso Deus, porque Ele é fiel, irmãos. Só para você ter uma ideia, talvez você já saiba disso, fazia 400 anos que não havia profecia. 400 anos de silêncio, em que Deus não falou nada. Fazia mais de 500 anos que o povo de Israel não tinha um rei. A primeira promessa e profecia em relação ao Messias foi dada, sabe aonde? No Jardim do Éden. Gênesis 3,15. E desde então o povo de Deus anseia pela vinda do Messias. E diante dos olhos de Zacarias, a promessa estava se cumprindo dentro da sua casa. Dentro da casa dele a promessa estava se cumprindo. E aí eu pergunto para você essa noite: Jesus já veio para você? Porque Jesus, Ele veio, Ele vem todos os dias e Ele virá. Como assim, Alisson? Ele veio, nós acabamos de ler o texto, mas Ele vem todos os dias. O que Jesus diz aos discípulos quando Ele ensina os discípulos a orarem? Orem no segredo do seu quarto. Jesus pode te visitar todos os dias no segredo do seu quarto. Jesus prometeu que Ele estaria com os seus até o fim dos tempos. Jesus, o Deus encarnado, é um Deus presente, Ele está conosco todos os dias. Mas a minha pergunta é: você tem desfrutado da presença de Deus? Você tem desfrutado dessa promessa que já se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, naquele bebezinho? Você tem desfrutado Deus conosco? Porque Ele veio, e Ele vem, e Ele virá. Então Zacarias, mediante a promessa de Deus, ao ver ela se cumprindo, ele rompe em alegria e canta. E ele faz isso cheio do Espírito Santo. Aqui, irmãos, eu gostaria de abrir um parênteses bem rápido. Hoje nós, em alguns círculos evangélicos, a gente vê muita gente se dizendo profeta. Não é verdade? Muita gente se dizendo profeta. E muita gente diz que profecias só dizem respeito às coisas que virão no futuro. Predições, né?
Mas quando você lê esse texto, você vê primeiramente, um profeta, ele não fala por si, ele fala cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, um profeta, no caso aqui de Zacarias, nós vemos que Zacarias fala do passado, ele fala do presente e ele fala também do futuro. Então, profecia, irmãos, a grosso modo, é alguém que fala da parte de Deus aquilo que Deus quer que seja dito. E tudo que Deus quer que seja dito se encontra onde? Na palavra de Deus. E Zacarias faz justamente isso. Ele traz à memória na sua canção um pouco daquilo que foi, que decorreu durante a história da redenção. O pano de fundo aqui dessa canção, o pano de fundo dessa profecia é a redenção. E então ele vai falar primeiramente da linhagem de Davi. Olha o que ele diz a partir do versículo 68. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Por que Zacarias então traz a casa de Davi como referência dessa promessa de Deus que se cumpre no decorrer da história da redenção? Nós vamos ler somente um texto, que é o que nos dá tempo hoje. Isaías 11, versículo 1. Isaías 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. De quem que está falando aqui? Jesus Cristo, que muitas vezes é chamado de filho de Davi. Por que Jesus é chamado de filho de Davi? Queria muito poder a gente se aprofundar nessa questão, mas para que a gente possa avançar, a grande questão é que Davi foi o rei que unificou o povo. Davi foi um rei segundo o coração de Deus, que unificou o povo de Israel. Mas ainda assim, Davi pecou. Por mais que ele seja conhecido na história da redenção como aquele que era segundo o coração de Deus, como aquele que unificou o povo, ele ainda assim tinha pecado. Mas vem o filho de Davi, o herdeiro do trono, o renovo, o rebento, e esse também vai unificar o povo. Mas esse povo não se restringe somente ao povo de Israel, esse povo se encontra em todas as nações, em todos aqueles que declaram que Cristo, o Messias, é o Salvador. E mais, irmãos, esse bebezinho que vai unificar todos os povos, ele não tem pecado. Pelo contrário, ele levou sobre si os nossos pecados. O rei tão aguardado, o rei prometido, veio, vem e virá. Mais uma questão que eu adoro nesse texto, versículo 69. Versículo 68, desculpa. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Aqui, irmãos, é muito importante nós nos detemos, porque esse texto, esse versículo diz que quem tomou a atitude na nossa salvação não foi a gente. Foi Deus quem tomou a atitude, foi Ele quem nos visitou. E a palavra visitar aqui significa prestar socorro. Deus olhou a nossa condição, Ele viu a nossa perdição, Ele visualizou a nossa escravidão e Ele decidiu vir ao nosso socorro. Através de quem?
do bebezinho, do Emanuel. Deus nos visita através de Jesus Cristo. Irmãos, essa palavra aqui é maravilhosa, porque a visita de Deus é uma visita que nos auxilia, é uma visita que nos consola, e você pode desfrutar dessa visita todos os dias da sua vida. Se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por alguma tribulação, você pode ter a certeza que Deus presta socorro por você através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Deus pode te visitar hoje, te libertar da escravidão do pecado, te libertar de qualquer tipo de maldição, porque Ele é um Deus poderoso e Ele promete e Ele cumpre. Esse é o nosso Deus. Ele nos ama a ponto de se compadecer com a nossa situação, e Ele mesmo intervém nessa situação, porque nós, queridos, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada, se não é Deus visitando e prestando socorro com o seu amor poderoso, com a salvação que vem por meio de Cristo Jesus. Ele também redimiu o seu povo. E o que é redenção? Redimir. Nós temos 3 formas que a gente aprende no Antigo Testamento. Redenção, primeiramente, era quando o escravo, ele decidia pagar a sua liberdade em tributo a alguma divindade, qualquer divindade. E assim, ao pagar esse tributo, ele passava então a servir aquela divindade. Ele passava a ser servo daquela divindade. Uma segunda forma em que significa redenção, resgate, é quando um homem possuía um touro, isso está lá em Levítico, e ao saber que esse touro é muito bravo, e ao deixar esse touro escapar, e se esse touro ferisse alguém, ele era condenado à morte, o dono do touro e o touro. E então o dono, para se ver livre da sua pena, o que ele fazia? Ele pagava um resgate, ele fazia uma redenção, e assim ele se livrava desse juízo. E a terceira forma, irmãos, é quando um escravo chegava ao seu senhor e ele pagava o preço da sua liberdade, e então esse escravo passava a ser um escravo, não mais um escravo, mas alguém redimido, porque ele havia pago o preço. A grande diferença desses 3 modos de redenção, de resgate, em relação àquela que Deus fez através de Jesus na nossa vida, é que quem pagou o preço? Jesus Cristo. Você não pagou nada. Você não pagou nada pela tua redenção. Nada te custou. Quando Deus, além de te visitar, te redimiu. Mas custou algo muito caro. Custou a vida do Messias. E quando eu falo vida, irmãos, eu não estou só dizendo da morte de Jesus, mas eu estou dizendo do simples fato de Deus ter se encarnado. Esses 2 diz: Ele deixou algumas coisas como Deus e assumiu a forma de servo. Por isso, o Natal, nós celebramos a encarnação do Verbo. Por isso que o Natal é época de celebrar a vida, mas não uma vida comum, a vida de Cristo e a vida que nós temos em Cristo. Mas esse Deus também é um Deus, e essa profecia também remete não somente à casa de Davi e essas bênçãos que nós podemos desfrutar na casa de Davi, a linhagem de Davi, o herdeiro do trono, Deus conosco, o verdadeiro rei, mas nós também podemos celebrar o Deus que cumpre com a sua aliança. E aquele bebezinho, João Batista e depois Jesus Cristo, era a manifestação da aliança de Deus com o seu povo. Muitos aqui fizeram uma aliança. Muitos de vocês carregam essa aliança.
E nós falamos muitas coisas bonitas naquele dia em que nós estabelecemos essa aliança. E Deus é um Deus de aliança, nós cantamos, né? Deus é um Deus de aliança. Porém, essa aliança de Deus é uma aliança incondicional. Deus fala a Abraão: através de você, todas as famílias da terra serão benditas. E Deus então cumpre com essa aliança. A aliança essa que foi estabelecida também com Abraão é cumprida em Jesus Cristo. E essa aliança é uma aliança incondicional. Porque se você vê a história da redenção de Gênesis a Apocalipse, o povo de Deus é um povo que peca, que falha, um povo que é muitas vezes caracterizado pela incredulidade, por duvidar de Deus, por reclamar, por murmurar. E ainda assim Deus se mantém fiel à aliança, porque essa aliança se dá com base no caráter do próprio Deus. Uma aliança que é incondicional, irrefutável, imutável, porque é assim que o nosso Deus é. E ela se cumpre naquele bebezinho. A aliança que Deus fez com o seu povo, o pacto que Ele fez com o seu povo, se expressa na pessoa de Jesus Cristo. E por último, irmãos, nós podemos desfrutar das bênçãos que temos sobre a linhagem de Davi. Podemos desfrutar da fidelidade de Deus, que estabelece uma aliança com o seu povo. Mas redenção, salvação, que foi dada a nós através de Cristo Jesus, ela implica em mudança de vida. Ou seja, querido, você foi salvo para servir a Deus. Olha o que diz o versículo 74. De conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Deus sim te resgatou da escravidão do pecado através de um preço que foi pago por Cristo Jesus. Aquele era a manifestação do cumprimento das promessas que Deus havia feito ao seu povo durante toda a história da redenção. Aquele bebezinho era a manifestação da aliança de Deus com o seu povo. A aliança é essa que está embasada na fidelidade de Deus. Mas tudo isso implica uma mudança de vida, a uma vida transformada pela vida de Cristo. Nós fomos salvos para servir. A palavra aqui, irmãos, no versículo 74, adorássemos, significa servir. Você foi salvo para servir a Deus. Quando nós servimos a Deus, nós desfrutamos da presença de Deus. Quando nós servimos a Deus, nós vivemos cada vez mais as maravilhas das bênçãos e das promessas desse Deus. Quando nós servimos a Deus, nós estamos de acordo com o propósito para o qual nós somos salvos. Você foi redimido, você foi resgatado para servir. Mas você deve servir do modo de Deus, do modo que Deus quer que você sirva. E como Deus quer que você sirva? Primeiro, sem medo. A palavra temor aqui significa fobia, é da onde vem a palavra fobia. Você foi resgatado, você foi salvo. A esperança que nós temos no nascimento de Jesus nos leva a uma vida de serviço a Deus, onde nós devemos servir sem temor, sem medo. Medo do quê? Medo do diabo, sem medo do pecado e principalmente sem medo da manifestação da ira de Deus. Qual que é a manifestação da ira de Deus? O inferno. Você pode servir sem medo, porque hoje você pode estar diante da presença de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor.
O véu se rasgou de cima a baixo. E hoje você tem livre acesso ao Santo dos Santos. Não porque você é bom, porque Deus em Cristo é bom. E através da vida dele, ele permitiu isso. Mas você também pode servir não somente sem medo, você pode servir também em santidade e justiça. Nós estudamos muito sobre santidade. Santidade é alguém que decidiu consagrar toda a sua vida à glória de Deus, toda a sua vida ao serviço a Deus. Santidade é uma vida longe do pecado, onde você tenta buscar a imagem e semelhança de Deus todos os dias, incansavelmente. Você foi salvo para andar dessa forma, para adorar dessa forma. E o que significa adorar e servir em justiça? Justiça é quando nós nos conformamos à vontade de Deus. E a vontade de Deus está revelada onde? Na palavra de Deus. Então o seu serviço, a redenção através de Cristo Jesus, do nascimento daquele bebezinho, se dá para que nós possamos viver sem temor, sem medo, para adorarmos em santidade e para servirmos a Deus em justiça, em conformidade com a sua vontade. Perante quem? Versículo 75. Perante Ele. Quando você está servindo, irmãos, você precisa tomar conta de que você está servindo diante de Deus. Não é diante de mim. Até porque se você deseja ser reconhecido pela forma como você adora e serve a Deus, se você busca o conhecimento dos homens, que miserável eu seria se eu buscasse isso. Porque nós somos resgatados por Deus para adorar perante a Ele, para viver segundo a vontade dEle, para desfrutarmos da presença dEle enquanto servirmos. E durante quanto tempo? Versículo 75. Todos os nossos dias. Cristão não tem aposentadoria, não. Você foi chamado para servir até Jesus voltar, ou quando Ele te chamar. Deus te redimiu, Deus te visitou para te fazer servo. E Ele faz tudo isso por meio do Emanuel, do Deus conosco. Amém? E como nós falamos de canção, eu queria convidar aqui, os nossos queridos jovens do Ministério Entre Nós, que vão servir agora a igreja, conduzindo o momento de adoração. Pode vir, gente. Aí, ó, a banda Entre Nós, projeto que se iniciou aí esse ano.